Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. O Papa, na sua audiência geral, no dia 17 de setembro, ou exatamente há um mês atrás, ele apresentou um tema surpreendente que muitos, assim, principalmente adventistas, né, ficaram todos ouriçados. Por quê? Essa audiência foi, basicamente, ele falou sobre o sábado, a importância da guarda do sábado, que o sábado é um dia especial, que o sábado é maravilhoso, que o sábado a sua essência, né, da criação, do poder de Deus, e ele faz uma relação, né, desse acontecimento da criação com a morte de Cristo. Eu já tinha visto algo assim parecido, né, através de material católico, mas olha, o estudo católico sobre o sábado talvez é um dos melhores e mais abrangentes. E eu acho que poucos adventistas entram tão a fundo na questão do sábado como a Igreja Católica, tá? Aqui, olha, no Catecismo tem um estudo bem interessante sobre o sábado, só que depois a gente sabe que eles adotaram o domingo como seu dia de descanso. Então, e a discussão que sempre levanta debates e, né, controvérsias se devo guardar o sábado ou o domingo, ou nenhum dos dois, afinal de contas, tá certo? Mas o Papa, ele gastou aí uns 4 minutos nessa primeira parte, e eu quero compartilhar com você, se você ainda não viu, tá bom? E ele fala dessa relação do sábado e da morte de Cristo, ou seja, ele não, toda essa audiência, ele não tenta linkar isso com o domingo, mas ele mostra a importância do descanso, da parada, desse mundo frenético que nós vivemos, do consumo e da importância de uma pausa. E que mesmo durante a pausa da morte de Cristo, né, Deus estava preparando algo grandioso. Vamos escutar o que o Papa falou. Olha, e se eu não conhecesse ele, eu pensaria até que fosse um adventista, mas claro que não. É o dirigente de mais de 1 bilhão de fiéis em todo o mundo. Então, nós conhecemos que realmente eles adotam o domingo como dia de guarda, tá? Ou pelo menos é o que se espera, mas você sabe que a Igreja Católica em si, realmente, os católicos não guardam o domingo exatamente como o adventista ou como o judeu, tá? É um dia tal, vão na feira, faz compra, vai no futebol, etc, vão na missa, tá? Mas ele não tem aquele dia ainda absolutamente sagrado, tá certo? Mas o Papa realmente surpreendeu quando ele falou da importância do sábado do repouso. Então, eu quero compartilhar com você esse vídeo, tá bom? E depois quero levantar outros textos, tá? Mas até antes de passar para ele, você lembra que na criação a Bíblia menciona que Deus fez o mundo em 6 dias, conforme Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, e Deus terminou a sua obra no sétimo dia. O que ele fez no sétimo dia? Ele criou o sábado, tá? E ele descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou o sétimo dia, que é o sábado, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Tá? E aí lá em Êxodo 20, né, verso 8 até o verso 11, vai ter o grandioso mandamento do sábado. Lembra-te do dia de sábado para descansar, ou seja, cessar suas atividades. Em 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro nas tuas portas para dentro. Porque em 6 dias, vai dar um motivo, né? Fez o Senhor os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então esse mandamento não tem como fugir, é muito conhecido, todas as igrejas entendem que realmente foi dado para o povo de Deus, para o povo de Israel na época, para que eles fossem guardiões dessa lei, e essa relação lembrava que Deus era o Criador, ninguém mais, nenhum outro Deus poderia ser o Criador. Então vamos ver a fala do Papa Leão XIV, o que ele diz sobre a importância do sábado, tá bom? Nada é deixado ao caso. Aquele jardim evoca o Éden perdido, o lugar onde Deus e o homem se uniram. E aquele sepulcro, nunca utilizado, fala de algo que ainda está para vir. É um limiar, não um fim. No início da criação, Deus tinha plantado um jardim.
Agora, a nova criação começa também no jardim, com um sepulcro fechado que será aberto em breve. O Sábado Santo é também um dia de descanso. Segundo a lei judaica, nenhum trabalho deve ser feito no sétimo dia. Com efeito, passados 6 dias da criação, Deus descansou. Agora, o Filho, depois de completar a sua obra de salvação, também descansa. Não porque esteja cansado, mas porque concluiu a sua obra. Não porque tenha desistido, mas porque amou plenamente. Não há mais nada a acrescentar. Este descanso é o selo da obra realizada. É a confirmação de que o que tinha que ser feito foi verdadeiramente realizado. É um descanso repleto da presença oculta do Senhor. Lutamos para parar e descansar. Vivemos como se a vida nunca fosse suficiente. Apressamos-nos a produzir, a demonstrar, a não perder o terreno. Mas o Evangelho ensina-nos que saber parar é um gesto de confiança que devemos aprender a fazer. O Sábado Santo convida-nos a descobrir que a vida nem sempre depende do que fazemos, mas também da forma como nos despedimos do que conseguimos fazer. No sepulcro, Jesus, a palavra viva do Pai, silencia. Mas é precisamente neste silêncio que a vida nova começa a fermentar, como uma semente na terra, como a escuridão antes do amanhecer. Deus não teme o passar do tempo, porque é também o Senhor da espera. Assim, mesmo o nosso tempo inútil, o das pausas, do vazio, dos momentos estéreis, pode tornar-se um ventre de ressurreição. Cada silêncio acolhido pode ser a premissa de uma nova palavra. Cada tempo suspenso pode tornar-se um tempo de graça, se o oferecermos a Deus. Jesus, sepultado na terra, é o rosto suave de um Deus que não ocupa todo o espaço. É o Deus que deixa acontecer, que espera, que se retira para nos deixar a liberdade. É o Deus que confia, mesmo quando tudo parece acabado. E nós, naquele sábado suspenso, aprendemos que não nos devemos apressar a levantar. Primeiro, devemos permanecer, abraçar o silêncio, deixar-nos abraçar pelo limite. Por vezes, procuramos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas Deus trabalha nas profundezas, no tempo lento da confiança. O sábado do sepultamento torna-se assim o ventre do qual pode fluir a força de uma luz invencível, a da Páscoa. Queridos amigos, a esperança cristã não nasce no ruído, mas no silêncio de uma espera repleta de amor. Não é produto da euforia, mas de um abandono confiante. A Virgem Maria ensina-nos isto. Ela encarna esta espera, esta confiança, esta esperança. Quando parece que tudo está parado, que a vida é um caminho interrompido, lembremos-nos do Sábado Santo. Mesmo no túmulo, Deus está a preparar a maior surpresa. E se formos capazes de aceitar com gratidão o que aconteceu, descobriremos que, precisamente na pequenez e no silêncio, Deus ama transfigurar a realidade, renovando todas as coisas com a fidelidade do seu amor. A verdadeira alegria nasce da espera vivida, da fé paciente, da esperança de que o que é vivido no amor certamente ressurgirá para a vida eterna. Bom, voltando aqui então, nós escutamos aí a fala do Papa, que é bem interessante. Dali você pode sair quase já procurando uma igreja adventista para você se batizar, porque ele enfatizou muito a obediência o mandamento do sábado, a importância da guarda, da espera, da dependência de Deus, da confiança que Deus está à frente de tudo, né? Porque Jesus morreu e ele descansa no pó da terra ali, e ele vai ressuscitar então no primeiro dia da semana. Interessante, sempre se coloca que ele ressuscitou, apareceu várias vezes durante aos domingos ou o primeiro dia da semana. Não existia domingo nesse tempo, tá? Apenas os dias da semana era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, e o sábado era o que dava esse nome, tá? Jesus, ele descansa no sábado da mesma forma que ele descansou após a criação.
Então, isso é bem interessante. Mas, antes de passar para algo interessante aqui, que é do catecismo, quero mostrar para vocês, a Bíblia aqui em Daniel, capítulo 7, verso 25, diz o seguinte, veja aí o texto comigo na tela. Falando de um poder que viria, né, que esse poder, ele proferia palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de, aqui é o mais importante, né, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então precisa de entender essa profecia, aplicar ela para você entender quem é que teve autoridade, quem é que teve essa coragem de mudar a lei de Deus. Bom, eu não vou dizer que você já sabe, né? Eu creio que sim, mas quem é que, né, magoou, perseguiu e mudou os tempos e as leis? Ou seja, as leis que se referem aos tempos, né? Qual único mandamento na Bíblia dos 10 que se refere a tempo? Então, esse poder procuraria mudar essa lei, tá certo? Então, já fica uma dica, né? Lá em Mateus 5, 17, 18, 19, olha o que diz, Jesus mesmo dizendo, não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Então muitos lêem, olha, se ele veio para cumprir, então ele revogou. Mas ele está dizendo, olha, pense bem, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir e fazê-la gloriosa. Ou seja, a lei ela é importante, ela exige um preço. Você é culpado, né? Nós somos culpados pelo pecado, todos pecaram, estão carentes da glória de Deus, então todos nós somos pecadores. E Jesus veio não para revogar a lei, mas para cumprir, ou seja, além de cumprir a lei exatamente como ela exigia, né, do ser humano, que o ser humano é incapaz de obedecer ela nessa amplitude, Jesus vem e cumpre essa lei e então o seu cumprimento, como ele é puro, ele é santo, ele é completo, então ele vai nos imputar a sua justiça, que nós chamamos de graça, para que possamos ser salvos, tá? Então ele nos justifica, nos santifica e também nos glorifica no futuro, né? Na sua vinda após a ressurreição. E ele vai dizer no verso 16, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, olha só, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra, ou seja, nada poderia ser omitido até que tudo se cumprisse. Ele vai dizer então, olha, até que o céu e a terra passem. O céu está aqui, a terra está aqui, então não passou, então a lei continua em vigor, tá certo? Aí você vai dizer, mas o sacrifício, etc. Esses aí, Jesus veio e cumpriu e através do seu sangue ele substituiu. Você vai ver, eu acho que em Hebreus 9, quando ele fala que a mudança de sacerdócio, a mudança de lei, ou seja, muda o sacerdote, então agora Jesus não é da tribo de Levi, ele é judeu, então precisa de uma mudança na lei sacerdotal para que ele, através da lei de Melquisedeque, assuma agora o sacerdócio e toda aquele esquema que existia de oferecer sacrifício. Agora Jesus é oferecido, né, foi oferecido em nosso favor, ele apresenta o seu sangue para a purificação. Então quando você pede perdão a Deus, é como que lá no passado você levava o cordeiro. Então Jesus já morreu por nós, então ele intercede por nós e ele é nosso advogado, intercessor, nosso juiz e tudo mais. Então a lei que era realizada aqui na terra agora se realiza no céu, né, através de Jesus Cristo, que ele está ali como nosso sumo sacerdote, aquele que olha por cada um de nós. E ele vai dizer ainda mais no verso 19, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, que você possa pensar dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino de Deus. Então a importância de você ver, entender que os mandamentos são muito importantes, tá bom? O sábado é uma bênção, tá certo? O sábado é uma bênção, como o Papa mesmo disse, é um dia sagrado onde você descansa não apenas numa pessoa, mas descansa fisicamente e você agora se entrega nesse dia, não vai se preocupar com contas a pagar, com lavar carro, etc. Você vai repousar nesse dia conforme o mandamento e vai dedicar essas horas sagradas para o trabalho religioso, cristão, para ajudar o próximo e tudo mais, tá certo? Mas voltando aqui, eu quero mostrar para você aqui no catecismo, tá certo? O que ele apresenta. Então eu tenho aqui o catecismo, a princípio é um material muito rico,
tá certo? E algo bem interessante que eu encontro aqui é que cada parágrafo aqui, não dá para você ler direito, né? Cada parágrafo tem um número. Então, isso é bem fácil você localizar né, o local, então, onde está escrito. Para mim, eu acho que todo livro, sabe, deveria ter isso, né? Todo livro deveria ter o parágrafo, para quando você citar o livro, né, embora mudou de edição, porque muda de edição, muda o lugar. Então, quando você cita por página, a página, a edição é maior, a edição é menor, é condensada, é não sei o que lá, então muda os parágrafos. E quem teve essa ideia de numerar os parágrafos, olha, sensacional. O catecismo aqui, realmente, nisso aqui acertou. Acho que todo livro deveria ser numerado os parágrafos para facilitar você encontrar os documentos, né? Aqui no catecismo tem uma seção que vai falar sobre os mandamentos, né? E agora, dentro do catecismo, você sabe que foi ajustado os 10 mandamentos, né? Então, não segue bem aquele igual os 10 lá. Aqui o sábado está no terceiro, então fizeram um reajuste, tá certo? Mas aqui no parágrafo 2174 diz assim: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, como o oitavo dia, que segue o sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, Kyriake Remera, Dias Dominica, ou seja, passou a ser o dia do Senhor. E aqui tem um parágrafo bem interessante que vai dizer, olha, reunimos-nos todos no dia do sol. Você sabe que várias culturas no passado adoravam o sol. Os egípcios, né? Os persas, tá? Os gregos. Então, os romanos também. Todas as culturas adoravam o sol. E o sol, o domingo, era o dia do Deus Sol. E dia 25 de dezembro, que é comemorado agora o dia do nascimento de Jesus, era o dia festivo mundial, né? O dia anual máximo, que era de adoração ao Deus Sol. Tudo isso foi ajustado para atender, né, a cristãos e a toda a cultura pagã da época, né? Então eles vão dizer, reunimos-nos todos no dia do sol. Interessante isso aqui, né? Eles colocar que isso aqui é o dia do sol, o domingo. Até o que significa isso, Dominus, né? Que também, no caso nosso, não, mas o Sunday no sábado, no inglês, Sunday é dia do sol. E aí você vê isso, né? E aqui no parágrafo 2177, que está aqui na tela para você acompanhar, a celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, então você tem uma tradição e não um documento claro na Bíblia onde transfere o sábado para o domingo, tá certo? Então, esse bem coloca aqui que por tradição apostólica celebra o ministério pascal. Deve ser guardado em toda a igreja como um dia de festa, preceito por excelência. Então, exatamente, você não tem um mandamento para alteração na Bíblia pelos profetas, por Jesus, dizendo, a partir da minha morte vocês vão guardar o domingo, etc, tal, né, vão ver outro dia, porque eu ressuscitei, e etc e tal. Não existe. Então, você puxa pela tradição, porque não tem outro jeito. E aqui no parágrafo 2180 diz o seguinte: o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Então, é o mandamento da igreja e não é o mandamento de Deus. Porque você não pode pôr que é o mandamento de Deus, porque se você pôr o mandamento de Deus aqui, olha, aí é muito forçar a barra, né? Porque não existe na Bíblia dizendo para você guardar o domingo. Então, o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festas de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa, etc. Então, e aí continua, né? O sétimo dia é o repouso, etc. Tal. E aí eles vão puxar, então, dizer que, então, a partir da ressurreição de Cristo, que é o mais importante, você deve observar o domingo e não o sábado. Mas veja bem, a Bíblia em local nenhum, ela determina que você observe o domingo no lugar do sábado. As igrejas protestantes, né, reformadas, etc., no passado, eles apoiavam que o domingo era o dia do Senhor. O domingo era o dia de guarda, que não sei o que lá, mas como viram que eles, como os católicos, não guardam o domingo de fato, não param todas as suas atividades,
pularam fora desse negócio. E hoje, há poucos cristãos aí, evangélicos, etc., cristãos, vão defender a observância do domingo como dia sagrado. A maioria, como você não tem um texto na Bíblia que diz que você deve guardar o domingo ou fazer outra coisa, ou que o sábado foi anulado, você não tem nenhum mandamento que diz, olha, o sábado foi anulado, não precisa guardar mais sábado. Tá? Então você vai usar muitos textos de Gálatas, Romanos, etc., para tentar dizer isso, né? Mas você não encontra respaldo bíblico para tanto. Então que Deus abençoe você, você deve estudar, ser um bereano, estudar e compreender se de fato devemos guardar o sábado ou não, ou domingo ou dia nenhum, ou todos os dias São Santo virou santo. Olha, que Deus abençoe você, seja um bereano, estude a palavra de Deus. Olha, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá aquele joinha, comente, você concorda ou não, comente aí, tá bom? E será um privilégio ouvir seu comentário, tá certo? Se devemos guardar ou não guardar, até onde o Papa estava certo nas suas... do que ele diz ali, praticamente 98% eu assino embaixo, quase 100, viu? Naquela parte que eu mostrei. Depois tem outros detalhezinhos ali, mas, olha, muito interessante, tá certo? Que Deus abençoe você, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau.